Sejam todos muito bem-vindos ao Economia Dia a Dia, um espaço para a gente tentar entender de forma simples como a economia afeta a nossa vida, o nosso bolso e as nossas escolhas. Eu sou Deto Vale e hoje nós vamos conversar sobre economia feminista e economia do cuidado. Só antes de apresentar a minha convidada, eu quero convidar vocês para acessar a comunidade do EDD no WhatsApp. É um espaço na palma da sua mão para você interagir com alguns dos maiores economistas do Brasil. Lá a gente tem informações, notícias, cursos, estudos, artigos. Olha, é um espaço muito bacana que eu tenho certeza que você vai gostar. O QR Code vai aparecer aqui em algum lugar da tela, se você estiver vendo a gente por vídeo. E se estiver ouvindo a gente em algum tocador de podcast, o link vai ficar fixado na descrição desse episódio. Hoje, o meu papo é com Jade Diniz. Ela é economista, mestra em políticas públicas, gestora de projetos com foco em equidade de gênero, educadora financeira e mentora de carreira. Jade, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Seja bem-vinda ao EDD. Muito obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui na casa dos economistas, então minha primeira oportunidade aí falando na casa dos economistas, bem feliz. Obrigada pelo convite. Que legal. Jade, a minha primeira curiosidade, eu confesso que eu não sabia que existia uma bibliografia tão extensa sobre o tema de economia feminista e economia do cuidado. A minha primeira pergunta é, por que foi necessário criar essa diferenciação, criar esse título específico de economia feminista? A economia tradicional, entre aspas, ela já não deveria abranger tudo isso? Eu acho que deveria, sim, abranger a própria ciência econômica, né, o pensamento econômico. E não é uma coisa de agora, né? Era uma coisa que talvez deveria ter entrado na pauta das ciências econômicas, um campo de estudo já muito lá atrás, né? Mas eu acho que a questão toda é porque eu vejo, por um lado, infelizmente, a ciência econômica é uma área em que ela é bastante masculinizada, branca, elitista, e não só aqui no Brasil, mas eu acho que num campo geral, assim, ao redor do mundo, né? E ela foi se consolidando como uma ciência que é muito feita por homens e para homens, assim, então para o mundo produtivo, o mundo do trabalho que até determinada época da nossa sociedade global era só permitido para os homens, né? Então eu acho que o desenho da ciência econômica ela foi acompanhando os movimentos da sociedade, desenvolvimento da sociedade, né? Entendi. Que era muito mais voltada para essa coisa do homem, principalmente o homem branco, né? E aí eu acho que a ciência ela meio que foi acompanhando isso e as mulheres lá atrás não tinham muitos direitos, né? Então não tinha muito por que estudar algo com viés olhado para as necessidades das mulheres, né? Ou de outros corpos dissidentes, não só os femininos, né? Então eu acho que a economia, na verdade, ela só acompanhou o desenvolvimento da sociedade como era na época, assim, né? Mas o que a gente vai ver aqui de, talvez eu diria, 100 anos para cá, no mundo, a gente começa a ver um aumento dessa contribuição com esse olhar do viés de gênero dentro da economia e da ciência econômica. Mas assim, a gente vai ver que tem uma literatura já muito antiga, assim, principalmente de mulheres francesas. Acho que elas foram grandes pioneiras aí nessa discussão e que lá na época a gente não chamava isso de economia feminista, né? Até porque o movimento feminista ainda era uma coisa muito espaçada, dispersa, não existia um movimento coletivo unificado, né? Então não existia nem esse conceito, esse termo também, né? Mas a gente já via mulheres economistas lá na França, por exemplo, entre 1700 e alguma coisa, 1800, que elas já vinham escrevendo sobre essas considerações. Ó, a gente está entrando, mulher está entrando no mercado de trabalho, aí a gente tem que dividir o mercado de trabalho com o cuidado da casa, com os filhos. E aí, como que a gente faz isso? Só que aqui a gente vai perceber que muito lá atrás, que eram mulheres economistas, que tinham seus escritos, que muitas vezes foram escondidos ou foram titulados pelo nome dos maridos ou de outros pensadores masculinos, porque a mulher não tinha essa credibilidade para poder escrever e assim parecia que a gente, enquanto mulher, não tinha autoridade científica para poder publicar determinados assuntos, ou se não a maioria deles, né? Então eu acho que muitas delas acabaram tendo seus trabalhos escondidos, né? Ou não publicados em seus nomes, e aí dava a impressão de que a discussão vinha da masculinidade, trazendo essa importância. Entendi. Mas, na verdade, não foi a masculinidade que aflorou isso. Era essas mulheres que vinham escrevendo e depois tinham seus trabalhos aí meio que
roubados, assim, não gosto muito de usar essa palavra, mas algumas foram nesse sentido, né? Então, a gente vê já pelo menos 2 séculos que tem mulheres, inclusive mulheres economistas, que vêm trabalhando com esses assuntos de gênero. Uhum. Mas, como eu disse, né, assim, não sendo vistas, não sendo ouvidas, né, muitas ideias sendo roubadas. Mas quando a gente entra no século XX, a gente percebe que daí começa a ganhar um escopo maior ao redor do mundo, né, não só na França ou na Europa. A gente já vê outras discussões, por exemplo, nos Estados Unidos, né, até na América Latina, um pouco mais fraco, mais devagar, mas também. E aí eu acho que a partir dos anos 50 que aí a gente... porque daí também tem vários movimentos atrelados a isso, Sim. né? As ondas do movimento feminista, né? As conquistas que as mulheres foram conseguindo de votar, né? De tudo, desde o anticoncepcional até o voto, até portar um cartão de crédito. Então, essas conquistas, né, que a gente foi tendo com base em muita luta também, né? Que não foi ninguém que ofereceu isso pra gente, mas com base em muita luta, isso foi abrindo o campo para, tipo, a gente conseguiu algumas coisas, mas tem outras coisas que precisam ser discutidas. Entendi. E aí, as próprias mulheres, né, ou até homens também que se identificam com a causa e, né, enxergam essa necessidade de trazer esse viés de gênero para as discussões econômicas, ela vem se aprimorando nos anos 50. E tem um livro que eu gosto muito, que me expandiu, assim, sobre a economia feminista no sentido bastante, que eu diria, teórico, epistemológico, metodológico a respeito da economia feminista, né? Que é um livro da Helena Perivier, uma mulher francesa, economista também. O livro chama Economia Feminista, por que a economia precisa do feminismo e vice-versa. Então, são movimentos que a gente traz a economia para o feminismo e o feminismo para a economia, né? Então, ela traz bastante discussão, assim, aprofundada. Até uma linguagem um pouco difícil, porque tem essa coisa bastante do economês, né? Uhum. E aí, no livro dela, eu vou começar a perceber muitas coisas, assim, que é um processo que começa lá atrás, mas que ainda a gente encontra muitas dificuldades no dia de hoje. Quando às vezes eu trago isso em alguma conversa ou alguma apresentação, sou esquisito. Entendi. Para muita gente, né? Porque, tipo, economia, até porque a palavra feminismo e o movimento, ele já causa estranhamento em algumas pessoas que não entendem muito bem o que ele significa, né? E aí, quando junta com isso com a economia, parece que não faz muito sentido, né? Quando essa produção intelectual começou a ganhar a devida publicidade, ela já surge com esse termo economia feminista ou isso foi acrescentado depois? Depois E por que foi necessário acrescentar essa... Então, na verdade, eu acho que quando começa a ganhar essa relevância, o termo usado era economia de gênero. Uhum. Só que aí a gente vai... Eu digo a gente, né? Porque eu nem era nascida nessa época, mas eu acho que essa perspectiva do feminino e das economistas, né? Que algumas pautas, elas começam a parecer pequenas perto do que realmente precisa ser discutido. Uhum. E aí, eu acho que com a robustez do próprio movimento feminista, que a gente vai ganhando espaço, que a gente vai ganhando teoria, que a gente vai ganhando metodologia para colocar e discutir e pensar isso como política pública, aí eu acho que daí as mulheres que vinham estudando essa economia de gênero começam a se identificar com outras pautas dentro dessa questão de gênero. Entendi. Tanto que a própria economia feminista, ela enquanto epistemologia, né, que é essa crítica ao pensamento científico, ela tem 2 linhas, que a gente chama de economia feminista da conciliação e economia feminista da ruptura. Uhum. Que são 2 frentes que estão em busca, vamos dizer assim, da mesma coisa, mas que têm formas diferentes de agir ou de buscar soluções. Uhum. Então, até acho que pelo próprio termo você já identifica, conciliação e ruptura. Então, eu acho que da conciliação, ela tinha muito a ver com essa coisa da economia de gênero, que é buscar inserir a mulher, dar melhores oportunidades para ela no mercado de trabalho, ter licença parental igualitária, que são discussões que a ruptura também faz, porque eu acho que isso é o básico, quando a gente pensa na questão da equidade, né? Não falo nem igualdade, eu falo da equidade. Só que a economia, aí algumas economistas feministas, que na época não se chamavam de feministas, começam a perceber que precisa ter uma discussão a mais. Daí, quando você olha para o movimento feminista, essas mulheres olham e falam, não, no feminismo a gente pode encontrar formas de ter uma base, uma robustez para lutar e buscar, né, mudanças ou políticas públicas nessas coisas que parecem mais distantes. Então, eu acho que daí essas estudiosas da economia do gênero começam a se apropriar do feminismo também enquanto base de luta, de ação, de metodologia, de epistemologia, tudo isso. Então, trazer o feminismo para perto. E aí isso não é tão
tão atrás, já é uma coisa mais recente, assim, né? Anos 60, 70, e aí a gente começa a perceber, assim, as economistas feministas tomando caminhos diferentes. E, assim, na verdade, para conversar sobre economia feminista, você não precisa ser economista. Uhum. Tanto que a gente tem muitas estudiosas, pesquisadoras, professoras que são de outras áreas. Sim, eu já entrevistei várias pessoas que falam sobre. Então, cientista social, geógrafa, até arquitetas, né? Tem gente de várias áreas falando sobre as demandas que a gente precisa ter enquanto movimento feminista, mas que a economia pode trazer uma luz para isso, né? Porque, na verdade, é isso, assim, a economia mudar a sua forma de análise econômica a partir de um viés de gênero. Agora sim, se existe toda essa robustez de produção bibliográfica mesmo, tem toda essa história que você falou para a gente, por que o debate da economia não está mais publicizado quando a gente vê debates sobre feminismo? Tornou-se muito comum debates políticos de mulheres que se dizem feministas e mulheres que se dizem não feministas ou contra o movimento feminista. Mas eu nunca, aí pode ser uma ignorância da minha parte, eu nunca vi o ponto econômico sendo colocado do ponto de vista teórico mesmo, só do ponto de vista ideológico, de conseguimos o direito que você falou, de votar, de trabalhar fora, e das mulheres de mães solos que passaram a ser as principais provedoras das casas, das famílias e tal. Mas do ponto de vista do quanto que as mulheres contribuem para a economia, pelo menos eu nunca vi dentro desses debates. Assim, sempre fica mais nessa questão mais ideológica. É uma análise equivocada minha ou realmente esse debate está meio de lado? Assim? Eu não sei se eu entendi direito a pergunta que você fez. Tá, assim, você percebe que esse debate de mulheres feministas e que se dizem não feministas está muito em voga, assim, né? Nas redes e sei lá, no legislativo, Sim. Na política como um todo. Sim. Só que o ponto econômico, isso que a gente está tratando aqui, eu não vejo muito ser debatido. Eu vejo do ponto de vista assim, de conquistas que são necessárias, que são visíveis a todos, que as pessoas já reconhecem que são necessários e que são direitos, que são devidos, mas do ponto de vista de o quanto que essas conquistas contribuem, sei lá, para o PIB, por exemplo, para a geração de empregos. Isso eu não vejo muito esse debate. É algo que eu não estou enxergando ou que realmente não está sendo dada a publicidade necessária? Eu acho que ou falta convidar a Jade para participar mais desses debates? Sim, por favor, eu fico feliz. Não, mas assim, eu acredito que o Brasil tem uma quantidade muito legal de mulheres que estão aí em prol das discussões de trabalho, proposição de política pública da economia feminista. Inclusive muitas economistas e outras não, né? Mas o que eu percebo? Que no Brasil isso chegou assim muito mais recentemente do que chegou na Europa, do que chegou nos Estados Unidos, né? Então, no Brasil e na América Latina, eu acho que é um movimento bastante recente. E a minha percepção, né? Que talvez ainda esteja muito no ambiente acadêmico. E aí, quando a gente começa a analisar determinado assunto só no ambiente acadêmico, porque eu acho que demora um pouco para determinados assuntos saírem do ambiente acadêmico e ir para o ambiente social, da nossa sociedade, né, político também. Então, assim, que eu acho que está ganhando passos e formas para que isso vá para uma discussão mais, assim, nossa, sabe, do dia a dia, coisas que a gente possa conversar, sem assustar, sem parecer que a gente está querendo militar, sabe? Porque tem isso também, eu acho que vou falar da minha experiência, que eu acho que eu sofro muitas vezes alguns preconceitos por ser uma mulher economista. Então, às vezes, uma pessoa me pergunta, ela precisa perguntar 3 vezes assim, você é mesmo economista? Como se eu tivesse que ficar reafirmando, porque não é um lugar de mulher dentro da economia. Então, assim, sendo bem sincera, eu não falo sobre esse assunto que eu tô falando aqui com você em qualquer lugar. Entendi. Porque, inclusive, para vir aqui, eu tive um certo receio de ser julgada pelos pares, né, pela classe dos economistas, que muitos ainda não aceitam, acham que isso é bobeira, que a gente não tem que discutir isso, porque temos muitos outros problemas econômicos para ser discutido e vamos perder tempo falar disso por quê? Então, eu já fui, assim, né, bastante julgada fora e dentro do ambiente econômico, assim, né, onde tem os pares e tudo.
Então eu imagino que essas outras mulheres que trabalham e estudam, elas também não se sentem às vezes tão seguras para levar isso para uma discussão, por exemplo, política, porque daí infelizmente são outros ataques, né, outros espaços. Então assim, eu acho que a gente está pisando ainda em ovos. Então eu acho que a gente vai para um caminho que a gente se sente um pouco mais confortável e não sente que vai ser tão atacada, porque daí ser mulher economista já é motivo, às vezes certo motivo de ataque. Entendi. E aí ser uma mulher economista feminista, aí chegou a militante, chegou, sabe assim, parece que onde a gente vai que a gente quer fazer furdunço. Eu não sei, eu já ouvi coisas horríveis assim sobre Mas isso. Mas você entende que esse será o próximo passo dentro dessa discussão pública, sim? Com certeza. Com certeza. E por exemplo, eu fiz economia, faculdade de economia, depois eu fiz mestrado. E eu nunca ouvi falar sobre economia feminista dentro dos ambientes acadêmicos, na época que eu fiz. Eu fui descobrir isso depois sozinha. Nos trabalhos que eu estava realizando, eu sentia falta de algumas respostas que eu não tive na faculdade, eu não tive no mestrado, e tá me faltando uma lacuna, eu preciso preencher isso aqui. Então vai buscar. E aí me apareceu a economia feminista. Então eu fui descobrir essa área que é muito acadêmica fora da academia. Mas assim, já faz 10 anos que eu me formei. Então eu acho que cada vez mais cursos de economia ao redor do Brasil e do mundo têm trazido essa perspectiva da economia feminista. Não são todos. Porque tem que ter uma professora disponível ali, ou professor, para dar cara a tapa ali também. Porque, vou falar bem a verdade para você, a economia feminista, ela não está aqui para contradizer a economia. Mas ela questiona. E ela critica alguns pontos de como a ciência econômica e o pensamento econômico ele se desenhou nos últimos, sei lá, 500 anos, 700 anos. Estamos vivendo muitas das crises que vivemos hoje, crise climática, né, ambiental, política, social, por conta também dos modelos econômicos que a gente foi seguindo, daquilo que era regra, daquilo que era padrão, né? Então eu acho que assim, começa um questionamento desde lá do inicinho da economia. Então a gente tem que pôr a cara para bater, porque não é fácil da gente falar sobre isso. A gente questionar, por exemplo, o homo econômicos. Você já ouviu falar desse termo na economia? Sim. Que talvez você entrevista outros economistas aqui, é uma coisa que é comum. Mas explica para as pessoas. Então, o homo econômicos é assim, como se fosse o modelo do indivíduo da nossa sociedade. Né? E ele foi meio que ilustrado, criado por Adam Smith, que chamam de pai da economia, né? E aí, mas o questionamento da economia feminista começa aí. Homo econômicos, né? O sujeito que ele vai ser centralizado no homem branco, elitista, europeu, então começa daí. Então todo sujeito econômico ele é baseado no homo econômicos. Só que o que o homo econômicos ele é? Ele é objetivo, ele é racional, ele tem todas as informações completas, ele não é um ser emocional. Só que a gente chega agora e fala, realmente somos isso? Somos racionais? Não somos. E aí a economia comportamental já conseguiu descobrir isso, e vários outros campos da economia e de outras áreas também. Já descobriram que não somos racionais, que não temos todas as informações, que somos talvez muito mais emocionais do que racionais. E aí tem como em 2025 a gente falar que somos uma replicação, um reflexo do homo econômicos? Não. E aí a discussão começa daí, e aí questionar Adam Smith, que é o pai da economia, que todo mundo que estuda economia ou um campo parecido vai estudar Adam Smith, né? Inclusive tem um livro que eu li também ano passado que me fez refletir muito sobre essas críticas, até com relação ao próprio Adam Smith. O livro chama O Lado Invisível da Economia, uma visão feminista do capitalismo. Ela não foi escrita por uma economista, ela é jornalista também, o nome dela é Catherine Marsal, ela é uma jornalista sueca. Só que eu acho que ela se aprofundou bastante nos assuntos econômicos e ela gosta de cutucar bem os economistas. Então você vai ler no livro e você vai vendo que ela traz essa perspectiva. Eu vi, não com esse termo, mas até anotei aqui que seria a minha próxima pergunta, que é a base invisível que sustenta a economia. Acho que é mais ou menos isso, né? Eu quero que você se aprofunde nisso, mas eu quero continuar nisso o próximo passo dentro desse debate público. Tá. Eu já entrevistei sobre esse tema, você é a primeira pessoa que eu entrevisto, mas eu já entrevistei algumas mulheres que trabalham dentro desse ambiente da economia, mas não necessariamente são economistas, empreendedoras, que trabalham com gestão de carreira. A gente, inclusive, fez uma entrevista recente num outro programa com uma consultora, Sebrae, que trabalha com mulheres empreendedoras, mães atípicas. Já entrevistei aqui no EDD sobre economia dentro dessa temática racial. Inclusive, tem um programa excelente com a Lia Lopes, economista, colega aqui
no nosso canal, e está muito sempre atrelada a essa questão econômica, essa questão do empreendedorismo, com essa economia do cuidado, que está aqui também dentro da nossa pauta, que é sempre aquela mulher que tem que conciliar a carreira com a família, ou quando vai empreender, é sempre num empreendimento, vai empreender sempre algo ligado ao cuidado ou à produção artesanal, é sempre ligada a essa. Nunca tem muito um debate, ou pelo menos eu nunca tive a oportunidade de conversar sobre, de pensar a economia de mulheres que são industriais ou que são grandes players do varejo. Nunca chegou esse tipo de debate nessas minhas conversas. Falta dados sobre isso, ou quando a gente pensa em economia feminista, ela necessariamente está interligada com esse tipo de produção econômica, com a economia do cuidado? Acho que não, assim, eu acho que a economia do cuidado, na verdade, ela é um braço, um ramo dentro da economia feminista. Então, a economia feminista ela é um guarda-chuva, né? E a economia do cuidado, ela vai ser muito mais discutida também pelas economistas feministas da ruptura, que eu te falei lá atrás. Entendi. As da conciliação, né, quando a pessoa meio que segue uma linha de pensamento e tal, elas não enxergam essa questão do cuidado invisível que sobrecarrega mulheres como um problema. Entendi. Não necessariamente como um problema diferente das da ruptura. Então, isso eu fui descobrir recentemente, essas correntes de pensamento. E aí, quando eu me deparo com isso, eu falo, eu acho que eu sou da ruptura porque eu tenho muita crítica em relação a essa questão, né? E aí você falou sobre os trabalhos relacionados a mulheres que são muito mais a gente chama isso de trabalho feminizado, que são trabalhos que normalmente são muito mais ocupados por mulheres do que por homens. Então, trabalhos na área da educação, da saúde, da alimentação, dos cuidados pessoais, dos pets. E até quando vai empreender, sabe? Sempre muito essas mais produções nessa mais área. artesanais. Artesanal, assim, sim. E eu sempre me sou muito estranho quando eu estou conversando com essas pessoas, fazendo essas entrevistas. Pô, será que não surge uma mulher que quer empreender, sei lá, no ramo da tecnologia, sabe? Ou criar um app, sei lá, ou, sei lá, quer abrir uma construtora, sabe? Sim. Parece que não existe isso. Mas existe. Mas eu acho que existem muitas barreiras para essa mulher ela conseguir chegar, por exemplo, a ser um grande player do varejo, por exemplo, como você falou. Eu não acho que é impossível. Mas ela tem que estar disposta a enfrentar muitas barreiras. E começa isso, às vezes, dentro de casa, do trabalho de cuidado, porque essa mulher vai precisar dedicar talvez no começo do negócio, vamos pensar assim, mais de 40 horas semanais, às vezes, do negócio dela, 50 horas, 60 horas, para levantar ou para fazer aquilo acontecer. Só que às vezes aquela mulher tem filho, ela tem mãe, pai idoso dentro de casa. E, infelizmente, existe como que eu posso dizer a palavra? Eu não sei, mas meio que um estereótipo de que esse trabalho do cuidado dentro de casa com familiares, ele é um trabalho feminizado. Então, as mulheres que estão em casa que vão ter que fazer isso. E isso vem da nossa história, né? Da história social, história econômica, de que sempre foi assim. Só que a gente conseguiu um espaço no mercado de trabalho. Só que a gente ainda tem que dividi-lo com essa parte do cuidado, que ainda parece que é nossa obrigação, né? Então, essa mulher, ela começa a enfrentar essa barreira, a grande player do varejo, ela começa a enfrentar as barreiras aí desde casa, porque eu posso ser uma gênia, ter todas as ferramentas na minha mão, mas eu sou mulher, então eu tenho família. A não ser que for uma mulher solteira, acho que ela vai conseguir correr mais rápido. Mas se ela tiver família, marido, filhos, esposa, né? Porque tem as mulheres também. Isso mesmo com as mulheres tendo mais formação. Não muda. Não muda? Muda talvez, porque assim, se a gente tem mais formação, a gente pode conseguir trabalhos melhores que remuneram melhor. E aí, consequentemente, a gente pode contratar pessoas que possam nos ajudar a determinados serviços. Entendi. Mas isso é uma grande discussão dentro da economia do cuidado. Porque essas mulheres que conseguiram se emancipar, e aí digo majoritariamente talvez mulheres brancas, que conseguiram se emancipar e ir para o mercado de trabalho e podem abdicar ou deixar o trabalho de cuidado na mão de outras mulheres, normalmente essas outras mulheres são mulheres negras. Sim. E aí, né, num país que ainda tem o quartinho de empregada, né, que lida com isso aí, né? Então, eu acho que, assim, são discussões que a gente traz dentro da economia feminista. Não adianta eu, talvez, como mulher branca, me emancipar para eu poder ganhar o mundo, levantar minha empresa e tal,
sendo que, de alguma forma, tem uma outra mulher que está sendo explorada porque eu fui para o mercado de trabalho. Porque, assim, a gente também não valoriza essas mulheres do trabalho doméstico. Sim. Às vezes pagam salário mínimo, às vezes nem registra. Então, isso também é um assunto que a economia feminista, ela abre o guarda-chuva dela. Não é olhar só para a mulher individualizada que vai buscar, né, os seus caminhos. Mas, para eu buscar o meu caminho, quais outras mulheres vão ter que ficar atrás de mim ou do meu lado para eu poder conseguir chegar lá? Então, não é simplesmente eu conseguir a minha emancipação individual, mas é um olhar coletivo. Entendi. Tanto que a gente, do movimento feminista, tem uma frase: não adianta, nós não seremos livres enquanto uma de nós ficar para trás. Então não adianta, porque daí isso sai fora do escopo do realmente da intenção do movimento feminista. Ninguém aqui quer fazer barulho. Não, mas é um movimento para levantar, se possível, todas, entende? Porque nós ficamos para trás. A gente ficou para trás. Quando você falou do trabalho doméstico, em 2013 teve a regulamentação, né, que é a tal ficou conhecido como PEC das domésticas, né? Que houve uma regulamentação dessa atividade, mas pesquisando um pouco aqui para a nossa conversa, eu vi que tem muitos dados econômicos que ainda são ignorados dentro desse segmento. Por que é tão difícil mensurar, saber o quanto de dinheiro que movimenta esse mercado ainda hoje? Pergunta complexa essa. Eu acho que talvez tenha um pouco a ver com a questão dos nossos mecanismos de pesquisa, interpretação. Eu sei que o DIEESE tem, e eu gosto muito, tanto quando eu vou buscar base de dados relacionado a essas questões do feminino, né, ou do trabalho de cuidado, eu sempre procuro primeiro no DIEESE, primeiro porque eles já fazem um trabalho de condensação de dados muito bom, assim, porque não é fácil ser, por exemplo, numa PNAD, né, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é um site completamente complexo, assim, e sei lá, extrair sozinho. Então, o DIEESE, ele faz esse trabalho que é muito bonito, inclusive eles têm feito nos últimos anos alguns infográficos e alguns diagnósticos olhando para esses dados, né? E eles têm esse diagnóstico das trabalhadoras domésticas no Brasil, assim, e aí muito linkado também com a questão da população negra, porque é comprovado que a maior parte desse trabalho doméstico, enquanto um trabalho empregatício, vamos dizer assim, é feito por mulheres negras no Brasil, né? Então eles têm uma pesquisa muito legal sobre isso. Não é uma pesquisa que eu acho que se faz fácil também, porque eu acho que depende muito, né, do próprio IBGE ou dos dados da PNAD. E assim, eu vou falar para você que nós não temos as melhores bases de dados do mundo, assim, né? Eu acho que a gente tem muito a avançar no sentido, eu acho que a gente, de certa forma, parou um pouco no tempo no sentido de avançar em políticas públicas ou em discussões, porque as nossas bases de dados, elas são deficitárias, né? Eu não tô aqui para culpar XY, porque quem sou eu na fila do pão, né? Eu imagino os problemas institucionais que uma instituição de pesquisa possa ter. Mas é um problema que eu acho que é metodológico ou de como chegar nessas pessoas. Eu acho que nem todo mundo que é entrevistado pelo IBGE às vezes traz as informações. Tem muita gente, às vezes, mulher que é trabalhadora doméstica e que não é registrada quando deveria ser. Então, às vezes, essa mulher, ela não trabalho, eu sou autônoma, ela às vezes não relata de verdade a profissão que ela está trabalhando ali por conta de, às vezes, pressão dos próprios patrões. Enfim, tipo, eu não tô registrada, e aí, às vezes, eu não sei, assim, eu acho que né, muita coisa pode acontecer dentro dessa relação patronal, principalmente com pessoas que estão, muitas vezes, numa situação desvantajosa em relação aos patrões, seja no sentido educacional, no sentido de renda. Então, assim, essa sua pergunta é muito profunda, porque eu realmente não tenho respostas. Entendi. Tem algumas instituições que estão fazendo essas pesquisas, mas ainda eu acho que deveria, com certeza, ampliar isso para a gente ter base de discussão para a proposição de política pública, né? A gente tem, pelo menos, noção de quanto que esse mercado movimenta. Eu li recentemente, e até estou produzindo um conteúdo que depois vai aqui para as nossas redes e tal, para o nosso site, sobre o mercado cinematográfico brasileiro, quanto que ele gera de emprego e o quanto que ele movimenta comparado com outros segmentos que a gente acha tradicional, assim, né? Que a gente imagina que
produza muito muito para o mais. nosso PIB. Eu achei um dado muito curioso e estou produzindo conteúdo sobre isso que depois a gente vai divulgar aqui, mas sobre esse mercado do cuidado, a gente já tem noção, dá para mensurar e os números são próximos da realidade do quanto que isso movimenta para a nossa economia? Sim, temos um dado de 2019, é o último, Caramba. porque é uma economia não quantificável. Então a gente meio que faz algumas projeções, analisa o que deveria ser, o que poderia ser, mas não exatamente com exatidão. E é não quantificável por causa daquilo que você falou. É difícil pegar os dados, às vezes as pessoas trabalham na informalidade, é isso? Porque daí a economia do cuidado ela também não tem só a ver com as relações de trabalho, né, patronal e tudo mais, mas tem a ver com desde o cuidado, por exemplo, da amamentação de uma criança. Eu não sei se você sabe, mas amamentar é um trabalho. Sabe quantas horas uma mulher gasta para poder amamentar uma criança durante 6 meses? Eu não sei as horas, mas eu sei que demora bastante, que eu tenho um filho, então eu sei como que o quanto em média, 650 horas. Caramba! 6 meses. O ideal é que uma criança seja amamentada até os 2 anos, se a gente for contar. Então, do zero dia da vida dessa criança até os 2 anos, isso dá 2.600 horas só de amamentação. Eu sei o quanto que é desgastante isso. Isso é um trabalho. E aí, às vezes, as pessoas olham... E é por isso que talvez eu tenha um pouco de receio de trazer essas discussões, porque parece que eu não tenho amor no coração, sabe? Porque daí eu começo a olhar para a questão da produção de trabalho em cima das famílias. Mas é um trabalho, porque infelizmente a gente vive num sistema em que nós somos mercadoria, você concorda comigo? Sim, Nós claro. somos mercadoria. E um dia nós nos tornaremos uma mercadoria dentro do mercado de trabalho. Só que quem pare, cuida, cria, até que essa mercadoria esteja pronta para ir para as prateleiras do mercado de trabalho. São normalmente os pais, e no caso muitas vezes mulheres ou rede de apoio, avó, tia. Então, por exemplo, se um adolescente ele vai para o mercado de trabalho aos 16 ou 18 anos, mas do dia que ele... Antes, né? Porque daí a questão do cuidado vem desde a gravidez. Então, antes dessa criança nascer, até ela ter 16 anos ou 18 anos, todo o gasto, todo o trabalho, tempo, recurso que vai ser injetado para que essa criança, esse adolescente cresça saudável e possa ir um dia para a prateleira do mercado de trabalho, quem faz isso normalmente são as mães. Então são pelo menos 16 anos de trabalho que não são pagos, não são remunerados, não são vistos, são invisibilizados. Por isso que a gente chama isso também até de economia invisível, que é um trabalho que as pessoas não veem, desde o amamentado, fazer comida, do passar o pano no chão, de pôr a roupa para lavar. O próprio Diese tem uma pesquisa, só que essa é de 2022, que mulheres gastam em média 21 dias a mais em trabalhos domésticos do que os homens no ano, né? 21 dias a mais, ou seja, dá quase um mês a mais de trabalho que as mulheres têm fazendo, e parece discussão boba, sabe? Tipo, só passar o pano. Sim. Isso dá muito trabalho. Claro. Muito trabalho. E aí, então, essa criança, do 0 aos 16 anos, quem tá fazendo tudo isso por ela e tá pagando por isso são os pais. E o cuidado essencial à mãe. Sim. E aí, depois o mercado ele vai lá só se apropriar dessa pessoa, dessa mercadoria, para levar essa pessoa para produzir para o sistema. E aí a gente passa uma vida produzindo, aí a gente chega num ponto de inflexão de novo quando a gente fica idoso ou vai se aposentar. Que aí são as duas pontas do cuidado. Quando a gente é criança, adolescente, e depois quando a gente se torna idoso. Aí pensa, a pessoa trabalha a vida inteira, paga a previdência para poder dar uma aposentadoria que muitas vezes não nem acompanha a inflação. A gente está num processo horrível do sistema tributário, não, é previdenciário. E, sinceramente, eu não sei o quanto esse sistema previdenciário ele vai suportar. Então, imagina, você pagou uma vida de previdência e chega lá na frente e você não vai ter isso garantido. Ou vai ter o mínimo garantido. E aí, essa lacuna que falta para a proteção do idoso, quem preenche? A família de novo. Então, o Estado, na minha opinião, ele é um grande sugador das energias das famílias para criar essa mercadoria que vai ser utilizada a uma época da vida e depois vai ser descartada, porque também como o idoso ele é olhado pela sociedade, é um inútil, às vezes não tem mais serventia, porque infelizmente a nossa vida, a nossa capacidade está muito ligada à utilidade. Então se a gente tem alguma coisa para oferecer, tem uma utilidade, a gente é visto, a gente é querido, senão a gente vai perdendo isso. E aí entra uma discussão muito recente,
que é da geração sanduíche. Já ouviu falar sobre isso? Não. Que são majoritariamente mulheres de novo, né? Também tem os homens, mas que estão sendo espremidas entre o cuidado de filhos e o cuidado dos pais. Porque mulheres que começaram a ter filhos mais tarde. Sim. Então, uma mulher que tem filho dos 30 aos 40, tem mulher hoje que está tendo filho até aos 45 anos, 50 anos. Só que pensa, essa mulher, ela está com 30, 40, 50 anos, mas os pais também estão envelhecendo. Então, porque antigamente as mulheres tinham filhos mais cedo, 15, às vezes 20, 25. Então, a velhice dos pais ainda estava distante. Então, essa mulher, ela tinha condição de criar o seu filho, seus filhos, os filhos às vezes saírem de casa, criar a vida para depois talvez ela ter que cuidar dos pais. Hoje não, a gente tem uma geração de pessoas, e principalmente mulheres, que estão sendo espremidas. E eu vejo isso ao meu redor demais, assim. Eu, por exemplo, eu não tenho filhos, mas eu cuidei da minha mãe, tô cuidando do meu pai agora, que são relativamente jovens. E se eu tivesse filho nesse processo, eu seria e eu tô na idade, né? Tô com 35 anos, então, por exemplo, se eu tivesse filho, eu seria uma dessas espremidas, que teria que cuidar dos filhos e tá cuidando dos pais, que é uma coisa que não acontecia antigamente. Então é uma discussão recente na área da economia feminista e da economia do cuidado. O que vamos fazer com essas mulheres e ainda às vezes precisa trabalhar fora, você imagina? Sim. Essa mulher tem uma jornada de trabalho fora de casa, cuida dos filhos e cuida dos pais. Eu ia te perguntar sobre políticas públicas, mas já que você trouxe essa questão agora, eu vou antecipar. E aí você falou da questão da velhice também. Curiosamente, eu assisti há uns 15 dias um filme nacional chamado O Último Azul, que toca exatamente nesse tema. A temática do filme é um filme muito legal, recomendo a todos que assistam. A temática é justamente essa, é a história de uma senhora que vive numa sociedade distópica, onde chega uma determinada idade, o governo recolhe os idosos da sociedade, manda para um espaço que eles chamam de colônia, e remuneram os filhos por terem cuidado daqueles idosos. Isso é tudo sobre esse papo que a gente está tendo aqui. Recomendo, cuidaram dos idosos. Então, assim, o mote do filme é que essa senhora em si, ela não quer ir para essa colônia, ela acha que ela pode produzir mais, tanto que ela trabalha e tal, né? Enquanto, paralelamente, tem vários outros idosos que anseiam ir para lá, porque já não vem mais utilidade para a sociedade e tal. É um filme muito interessante, eu recomendo que você veja, que é muito bacana, é um filme nacional. Mas, em relação às políticas públicas, o que a economia feminista debate em relação a isso? Você falou do tempo de cuidado com os filhos, o tempo de cuidado com os pais. Qual seria a solução, pelo menos teórica, que vocês pensam para isso? Seria uma remuneração mesmo, uma licença maternidade maior? O que é que vocês pensam em relação a isso? Eu acho que as pautas são muitas, assim, né? Que a gente traz proposições de coisas que poderiam melhorar, assim. Mas eu acho que, pelo menos a estrutura, o básico que a gente pensa, primeiro é a renda básica universal, que a gente chama. Sim. Que, inclusive, já tem países que fazem isso. A própria Argentina está num processo de aprovação e começar a trazer isso para a realidade. De você ter uma renda básica paga para essas mulheres que estão fazendo do trabalho de cuidado seu trabalho diário. Então, seja cuidando de crianças ou seja cuidando de idosos. Tem essa questão, que eu acho que é uma discussão muito profunda, porque isso mexe em política orçamentária, né? Tem muitas coisas. Assim como, por exemplo, o Bolsa Família é um grande ponto ainda de discussão na nossa sociedade e nossa economia, né? Uma renda básica universal para quem está no trabalho de cuidado também não seria fácil, mas isso é uma proposição e já funciona em vários países, principalmente europeus, que são países menores, é mais fácil de tudo, né? Implementar, de observar, de monitorar. Em países baleias, que a gente chama, né? Que são países com grande território, é um pouco mais difícil até a implementação, acho que, de qualquer política pública. Então, eu acho que aqui no Brasil teria que ter muitas discussões e talvez um congresso e uma câmara mais disposto e disponível a realmente ouvir as necessidades da população do mundo de hoje, assim, né? Outra coisa, sim, licença parental no sentido equidade, tanto para mulher quanto para homem, né? O pai também poder tirar essa licença por mais tempo, porque às vezes a mulher tem a licença de 4 meses e às vezes tem empresa que dá para o pai, tipo, 5 dias. É isso. Qual o sentido que faz? E aí imagina essa mulher na situação de puérpero, né? Às vezes é mãe de primeira viagem, não tem rede de apoio, nunca teve essa experiência, como ela fica sozinha com um ser desse tamanho, assim, sabe? Assim, é uma questão de... para mim, um pouco até desumano, sabe? Deixar a mulher ali, como se a gente tivesse um instinto maternal que vem junto com a gente, tipo, a mulher tá pronta para ser mãe, vem
tá com manual, e não existe isso, é um mito, tem até um livro sobre isso, né? Tipo, o mito dessa coisa do instinto maternal, não existe isso. Então, sabe, assim, são coisas que quem não pare, quem não carrega, quem não pode parir, talvez nunca vá sentir essa dor, nunca vá pensar sobre isso, né? Infelizmente, quem está legislando sobre nossos corpos é a masculinidade. Olha para o Congresso, olha para a nossa Câmara. Sim. Ainda são homens que continuam legislando sobre nós, né? Então, licença parental é o mínimo, é ampliação, né? Talvez até para a mãe e também para o pai. Nossa, são tantas coisas que a gente poderia, mas eu acho que tem em mente essa coisa, né? Uma outra coisa, creche, por exemplo. É um assunto que é bastante discutido, mas agora não mais só para criança, mas para idoso também. Entendi. Para o Estado também elaborar políticas públicas onde a gente possa contar com apoio para cuidado de um idoso. E eu digo isso porque eu cuidei da minha mãe não estava tão idosa, mas meu pai agora está nesse processo, está num processo de demência. E, sinceramente, a gente não é preparado, né? Pensando numa questão médica, numa questão, às vezes, de estrutura, de lidar com uma situação dessa. E aí, por exemplo, tem o apoio do SUS para levar no médico, para fazer um exame, sim, mas e na lida, entende? Então, se a gente não tem dinheiro para pagar profissionais ou para colocar numa casa legal, né? Tem muita gente que ainda tem esse preconceito do tipo, vai largar o idoso. Gente, mas assim, que qualidade de vida às vezes que o idoso tem morando dentro de casa onde ele às vezes não tem atenção, né? Enfim, então essa é uma discussão muito forte que vem crescendo. Tipo, o Estado vai precisar, e tipo, é para ontem, começar a criar políticas públicas, eu não diria de educação, né? Porque não é para educar, assim, mas de proteção mesmo para esses idosos, sabe? Então é uma discussão muito forte, até porque a gente vê que a nossa pirâmide inverteu, então pessoas cada vez menos tendo filhos. E aí vamos supor, porque eu não acho que é obrigação de filho nenhum cuidar de pai e de mãe. Se você sentir isso no coração, ótimo. Se você não sentir também, eu acho que você não tem obrigação. Só que imagina, uma família que não teve filhos, que passou a vida inteira ganhando um salário mínimo, pagou sua previdência bonitinho, vai se aposentar lá com um salário mínimo. Como essa pessoa vai viver com um salário mínimo daqui a, sei lá, 30 anos, sem ter apoio, sem ter onde ficar, sem ter um cuidador? Assim, são respostas que a gente não tem, mas é triste pensar nesse cenário, de que e assim como acontece no Japão, por exemplo, que é uma coisa que a gente tem visto muito ultimamente, de muitos idosos se matando porque não tem condição de sobreviver, não tem, às vezes, filhos, o Estado não abraça, essa pessoa se sente inútil na sociedade, ela vai e faz o quê? Tira a própria vida. Agora, sim, essa questão da creche, né, para idosos, eu confesso que eu nunca tinha pensado, mas agora que você tocou no assunto, você falou de interesse político que se faça isso. Mas se a gente parar para pensar que existem mais de 5 mil municípios no Brasil e que muitos desses municípios a economia gira por conta da renda dos aposentados, né, que recebe lá o seu salário mínimo e faz aquela renda girar, o quanto seria complexo você tirar esse idoso, né, que muitas vezes ainda é o provedor da família, colocar ele, sabe, levar para um outro espaço, ou direcionar para uma outra. Seria Sim, complexo do ponto de vista econômico isso, Sim, né? Sim, muito. Mas eu acho que assim, para tudo tem um jeito, assim, eu acho que só para morte que não. Então eu acho que tem formas da gente fazer isso, né? Já existem alguns lugares que a gente chama isso de espaço-dia para idosos. Que a pessoa ela não vai lá morar. Sim. E fica, tipo, largada lá eternamente. Não, tipo, ela vai durante o dia para ter atividades sociais, de saúde, cuidado, e às vezes volta para casa à noite. E ter uma creche para um idoso não significa que vão tirar a aposentadoria dele, não é sobre isso. Não estou falando para não tirar a renda e dar um espaço. São coisas que caminham juntas. Esse idoso, ele não precisa ser obrigado a ficar trancado dentro desse lugar, você entende? Não é uma prisão. Então, talvez ele possa continuar tendo a sua vida ativa, econômica, né, com a família, enfim. Eu acho que não é uma obrigação, você entende? Eu não acho que assim, você chegou nos 70 anos, vai todo mundo para essa colônia, como você disse no filme. Eu não acho que é sobre isso. Mas eu acho que, como diria Amartya Sen, que é um economista indiano, a frase dele mais marcante para mim é a verdadeira liberdade é a liberdade de poder fazer escolhas. E eu concordo com ele. Eu acho que, para mim, ele é a maior referência enquanto economista, porque eu acho muito que é sobre isso, tipo, você poder fazer escolha, você entende? Se a gente não tem o poder de fazer escolha, quem somos, então?
né? Então, se esse idoso ele quer ou se ele não quer, tudo bem, mas que ele tenha a opção, então, de ter uma oportunidade melhor nessa última fase da vida, né? Então, eu acho que é sobre isso, assim, eu acho que tem caminhos, eu acho que não precisa ser uma regra igual e enfiar todo mundo lá e ser da mesma forma. E isso é uma discussão que vai precisar ser feita, né? Entre o poder público, entre os ambientes que vão ser construídos e vão receber os próprios profissionais que vão, né? Então, enfim, assim como qualquer início de política pública não é fácil, esse também não seria, né? Mas eu acho que em algum momento vai ser necessário, porque nossa pirâmide já inverteu e cada vez mais a gente vai ter mais idoso do que população economicamente ativa. E o que a gente vai fazer? Aí a gente vai deixar para ter essa discussão quando nós aqui já tivemos idosos? A gente tem alguns países da Europa que já tem essa questão da licença paternidade ampliada, né? Posso estar falando uma bobagem aqui, mas salvo engano, a Noruega tem se for Noruega, é algum país vizinho lá, tem uma lei que a licença paternidade começa, essa de 6 meses, quando termina da mãe, que é para o pai também ter essa relação de cuidado dos primeiros anos com a criança, né? De criação de vínculo e tal, né? Os primeiros 6, 8 meses é com a mãe, por causa da questão da amamentação e etc. E daí para frente é com o pai, para ele também entender o quão é difícil cuidar dos pequenininhos nesses primeiros anos. A gente tem dados de quanto que isso funciona, a gente tem números que a gente possa usar de referência quando a gente for ter essa discussão aqui no país? Mas dados específicos do quê? Eu acho que eu me perdi do quanto que isso é importante para o desenvolvimento de carreira, para que essas mulheres tenham uma reinserção no mercado de trabalho, do ponto de vista econômico mesmo. A gente tem... No Brasil? Não no Brasil, de cases internacionais que funcionaram, que a gente possa trazer aqui, quando a gente for... Pelo que você me falou, esse debate do ponto de vista político ainda não foi... não tomou a proporção que deveria, né? Ainda está restrito do ponto de vista teórico. Para quando a gente for levar isso para o debate público amplo, a gente já tem dados e referências que a gente possa utilizar para embasar a discussão? Com certeza, sim. Mas vem normalmente, né, Europa e Estados Unidos, que são, né, essas ainda referências assim até econômicas, assim, né? Então, não que eu acho que eles possam ser as maiores referências em economia do cuidado, porque eu acho que, por exemplo, Latinoamérica e países africanos, eu acho que são, para mim, as maiores referências de como a gente lida com essas questões, mesmo vivendo problemas econômicos, sociais e tudo mais. Mas no sentido de implementação de política pública que deu certo, com certeza. Países, né, como você disse, Noruega, Dinamarca, a gente chama... Suécia, eu acho que tem algo parecido. Isso, país de bem-estar, estado de bem-estar social, que é um pouco diferente do que outros países da Europa, né, como França, Itália, tal. Tem uma pegada bastante diferente, assim. E na própria Europa, assim, por exemplo, a França tem alguns movimentos, a Itália, né, a Espanha, a gente tem essas referências. Dados específicos para eu te trazer aqui agora, eu não tenho sobre isso, assim, né? Mas funciona lá? Funciona. Tem funcionado. É isso. Porque, por exemplo, quando a gente pensa em educação, a Suécia agora está tomando uma decisão de reverter um processo educacional que eles tinham de muito tempo. Eles fizeram uma experiência na área de educação, com a questão da utilização de tecnologia e tal dentro da sala de aula, que eles viram que os indicadores de educação não estavam no nível que estava antes, eles estão revertendo todo esse processo. Quando eu te pergunto é nesse sentido, a gente sabe se isso já se funcionou ou ainda é algo experimental? Não, tem funcionado, tem alguns lugares que já... Porque, como eu disse para você, esse papo, não papo, mas essa pesquisa, todo esse trabalho acadêmico, político, voltado para a economia, que agora a gente chama feminista, ele não começou ontem. Uhum. E mulher falando, e homens também, né? A gente tem alguns economistas também que eram a favor do movimento feminista e de trazer essas discussões. Eram? Ah, sim. Tá. Na linha histórica. Na linha histórica, tá, isso. tá, a gente também teve economistas homens que... Uhum. Só que isso começou lá em 1700, já faz muito tempo. Uhum. E isso, como eu disse, começou na Europa. Então, sim, hoje em dia eles já estão com isso, algumas aplicações, algumas políticas públicas
e por muito movimentos do feminismo, que vem movimento social, político, e do movimento acadêmico, que a gente junta as duas coisas e começa a falar, não, a gente tem que propor política pública, tem que fazer mudança. E isso tem acontecido em alguns países, então tem funcionado, só que a gente não teve muito tempo ainda para falar, ó, uma perspectiva de 5 anos, talvez 5 anos sim, mas numa perspectiva de 10 anos, o que mudou, o que mudou? Ainda a gente, porque eu acho que a implementação de qualquer política pública, econômica, ou qualquer outro tipo de política pública, a gente tem um prazo para aquilo, para a gente conseguir monitorar e ver realmente se está tendo eficiência, né, eficácia, demora um tempo, não é uma coisa que é pelo menos médio e longo prazo. Então, assim, os testes, vamos dizer assim, estão sendo feitos. Agora, no sentido de contribuição nacional, como isso vai funcionar ou como tem funcionado, eu não sei exatamente se tem sido, nossa, espetacular. Mas vou falar para você que no âmbito pessoal e coletivo, eu não tenho dúvida de que isso está funcionando. Então, assim, ninguém aqui está falando que é implementar política pública para resolver o problema de XYZ mulher, entende? Porque eu acho que, no geral, isso vai ter um impacto maior depois. Só que a gente tem que ter paciência para entender também qual vai ser esse impacto, né? Então, meio... Não é uma coisa que é garantida, né? Mas que eu acho que vai ter mudanças econômicas, sociais, políticas, eu não tenho a menor dúvida, porque buscar a equidade... Porque já foram feitas muitas pesquisas mostrando que a mulher é tão produtiva quanto, é tão forte quanto, né? Essa percepção de que a mulher, ela é fraca, a mulher não é produtiva, a mulher tá de TPM. Sabe, assim, muitas discussões que vão criando esse estereótipo de que a gente é menor, de que a gente é fraca. Só que muitas ações de mulheres, mas também de pesquisa, já mostraram que isso não é verdade, é um mito, na verdade, né? Então, quando a gente tem mais tempo disponível, a gente consegue fazer coisas iguais ou até mais coisas do que a masculinidade, né? Então, não temos garantias, porém, eu acho que vai precisar, porque senão, para onde vamos, assim, né? Tipo, eu acho que 2025 já ficou claro que o cenário, ele não é muito amistoso daqui para frente, né? Então, porque a economia feminista, a economia do cuidado, a gente, mais do que melhorar a vida das mulheres... A pergunta é o que podemos fazer para colocar a vida no centro? Não é sobre mim ou sobre você. Não é sobre melhorar a vida de ninguém específico. Mas como a gente sai desse lugar do mercado e do lucro e coloca a vida no centro. E aí, quando eu falo de vida, eu não falo só de vida humana, mas a vida marinha, a vida fauna, flora, ambiental, terra, planeta. Então, a gente considera também que as nossas ações políticas econômicas e políticas públicas, elas impactam também a terra como um todo. E por isso que chegamos aqui. Né? Desastres ambientais, queimada num lugar, chuva no outro, enchente, né? Então, assim, a gente olha para também o ambiente ao entorno, não é só sobre nós, seres humanos, né? Esse olhar androcêntrico que a gente chama. O homem no centro, e não é que eu não digo só homem, a figura da masculinidade, mas o ser humano no centro e, tipo, todo o resto como se fosse alheio àquilo, ou como se fosse ter que sucumbir às nossas necessidades, nossos desejos, né? E sucumbir ao homos econômicos, né? É meio que isso, assim. E chegamos onde chegamos muito por conta disso também, né? Então, eu acho que a gente pensar a vida como um todo, né? Tipo, e das gerações. As pessoas continuam tendo filhos. E o que vai ser da vida dessas crianças, dessas pessoas daqui a 40, 50 anos? Eu me pergunto, assim, a gente não quer olhar para isso porque tem muito medo do que vai ver lá na frente? Ou a gente está fingindo que não está vendo, né? E, infelizmente, às vezes eu chego em alguns lugares que eu vou dar aula, que eu vou dar curso, e às vezes eu saio das aulas e eu vejo a galera assim, sabe, com aquele pesar, e assim, às vezes eu me sinto, a gente economista se sente um pouco anunciador do apocalipse. Porque a gente faz, né, previsões, cenários, que não é culpa nossa. Eu já falei isso algumas vezes aqui, às vezes eu termino algumas entrevistas assim também, tá? Meio sem esperanças. Sem assim. esperança. E é triste pra gente também, sabe, enquanto profissional, porque a gente foi treinado para poder olhar para o futuro, fazer projeção, talvez trazer uma certa estabilidade até emocional para as pessoas, tipo, olha, né, vai ser assim, pode ser assim, vai dar certo, mas assim, daqui para frente tá ficando cada vez mais difícil o nosso trabalho como economista, porque as previsões não são das melhores se a gente não fizer mudanças, né, tipo a própria COP que aconteceu agora. Assim, não é só um monte de, sabe, assim, gente político se juntando para ficar... Não, é muito importante isso, porque se as mudanças não forem feitas mesmo, infelizmente... Né? E aí, falar que as mulheres não têm importância nesse futuro, sempre tiveram, mas agora ainda mais. Ainda mais, né? Então,
Acho que é um pouquinho sobre isso, assim. Jade, a nossa proposta aqui é que seja realmente um bate-papo. Então, o nosso roteiro aqui ele é meio fluido. Você vai falando as coisas, vão surgindo as perguntas, eu vou tirando as minhas dúvidas, que eu imagino que sejam as dúvidas do pessoal que está em casa também. Então, para a gente partir para o final, quando você se sente confortável para falar sobre esse tema que você falou que não fala sempre, não em todos os ambientes, quando você se sente confortável para falar sobre esse tema, que as pessoas te perguntam, quais são as principais dúvidas que as pessoas ainda têm sobre a economia feminista? É aquela minha primeira pergunta, o que é, o porquê que precisa? Ou existem outras perguntas que as pessoas te fazem, que você acha que é importante? Eu acho que depende muito pra onde eu vou levar esse conteúdo, esse conhecimento, né? Por exemplo, quando eu vou em ambientes que quem está na sala majoritariamente são mulheres, daí eu acho que as dúvidas são um pouco mais profundas, que vai muito lá atrás, assim, tipo assim, onde começou? Muito me perguntam, onde começou, tá? A gente sabe que tem isso, que tem capitalismo, aí onde que começou? Essa vontade de descobrir, tipo, em que momento houve essa ruptura, né? Porque se a gente parar pra pensar na história do mundo, nós tivemos muito mais sociedades matriarcais, onde mulheres estavam à frente, né? Que eram as responsáveis pelo clã, pela comunidade. A gente teve muito mais tempo da nossa história. E aí o que a gente chama de pré-história, né? A gente colocou um tantão de tempo de história da humanidade num negocinho na linha do tempo lá e chamou de pré-história. Mas isso é muito tempo de história que foi esquecida. E talvez isso para mim seja um projeto político, de esquecimento da história onde o feminino era potência, né? Então a gente, muito mais tempo da história enquanto humanidade, as mulheres foram chefes e responsáveis do que esses 300 anos, 500 anos aí, sabe, de capitalismo, que é uma coisa, é assim, é um nada na linha da história do tempo da humanidade, só que olha como isso nos transformou. Então as dúvidas que me vêm é disso aí, tipo, que hora, e lá atrás, que éramos, o que fazíamos, por que chegamos aqui, né? Então, quando é um público feminino, às vezes um pouco até mais instrumentalizado, a dúvida é mais profunda. Quando eu vou em ambientes que tem mais homens também ou misturado, daí as perguntas são essas, tipo, quero entender mais. E talvez um pouco de tirar algumas dúvidas para perder talvez um pouco do preconceito sobre o feminismo, né? Porque daí com o embasamento da economia, eu não sei, as pessoas têm a sensação de que não é só um mimimi ou de que, entende? É isso. Quando eu te fiz a pergunta do debate, era nesse ponto que eu queria chegar. Talvez seja uma forma de desarmar essas pessoas que se dizem antifeministas. Exato, porque daí porque tem um objetivo não, um impacto econômico. Isso. E isso, economia é uma coisa, de todas as ciências que a gente tem, eu acredito que talvez a que mais recorta a nossa vida é a ciência econômica. Que atravessa a minha vida, a sua vida, todos os dias, independente o que você faz, o que você come, com quem você anda, com quem você casou, isso não importa, porque a economia está recortando a sua vida desde a hora que você acorda, a hora que você vai dormir. Então todo mundo, às vezes não tem o letramento, não tem os conceitos, os termos econômicos, mas ela para refletir em algumas coisas e olha para a vida dela e fala, não, isso faz sentido. Se eu preciso pegar um ônibus, se eu preciso pagar uma conta, né? Então a ciência econômica acaba que ela impacta a vida de todo mundo. Então quando eu trago esse conhecimento econômico para dentro do debate feminista também, e tipo, isso impacta o bolso. Porque daí eu acho que é isso, impactou o bolso é onde dói, assim, né? E aí impacta às vezes não necessariamente no seu salário, mas nos impostos que você paga, ou para onde está indo o dinheiro dos impostos que você paga. Você paga, sei lá, a maior faixa do imposto de renda, 27,5%. E tem muita gente que olha e fala assim, mas para onde que está indo esse dinheiro? É para política pública que está indo para onde? Eu tenho retorno? Não tem, mas meu vizinho tem? Não tem também. E as pessoas que moram em comunidade ou em regiões mais vulneráveis, está recebendo também essas... Não está, então cadê o dinheiro? Para a gente encerrar mesmo, você acha que é uma ferramenta válida? No sentido de que, para o debate, tá? Uma ferramenta realmente de argumentação para quebrar essas pessoas, quebrar o argumento das pessoas que se dizem contrárias ao movimento feminista como um todo. Porque eu percebo que, quando eu entrevistei aqui a Renata Belzunces, que a gente estava falando sobre a questão ambiental, já percebi que a economia é uma ferramenta que é utilizada dentro do debate ambiental por quem defende que é necessário que se faça mudanças para proteger o nosso planeta. A economia está sendo usada como uma grande ferramenta. O movimento negro
passou a utilizar a economia, a potência negra econômica, como uma ferramenta de debate e argumentação para combater preconceitos. Sim. E acho que a comunidade LGBT também utiliza, de certa medida, esse debate. Ainda está faltando utilizar essa ferramenta da economia no debate feminista? Ou, né, para dar esse passo a mais nesse debate, para, de repente, atrair mais pessoas? Porque quando a gente utiliza o argumento econômico, eu imagino, até quem não é muito ligado no ambientalismo, fala, pô, eu posso ter perdas econômicas se eu não me preocupar com isso. Quando a gente fala do debate racial, até quem não é ligado de alguma forma ou quem não sofre na pele, literalmente, os impactos disso, fala, mesmo que não seja para proteger, mas do ponto de vista de eu posso faturar, passa a dar uma atenção a isso. Sim. No caso do movimento feminista, é uma ferramenta que ainda está faltando, na sua opinião? Eu não diria faltando, assim, né? Porque eu acho que o movimento feminista se levantou, fez tudo o que fez, sem necessariamente com a ferramenta da economia. E é impossível a gente descredibilizar isso. Sim. E eu acho que a gente também não tinha, talvez, pessoas da área dispostas, disponíveis, ou entendendo o movimento, se identificando com o movimento para trazer o seu conhecimento nesse lugar, assim. Então, eu acho que foram passos pequenos, assim, que vão vindo, né, de mulheres que vão se identificando. Então, eu acho que é uma ferramenta, assim, eu sou suspeita para falar, porque é isso que eu faço hoje, assim, né. Eu especificamente, hoje, eu trabalho com educação financeira e letramento econômico. Eu levo conhecimento econômico para qualquer lugar que você quiser, para falar a linguagem de quem está ali assistindo. Então, eu tenho isso como missão, descomplicar a linguagem econômica, porque eu acho que é muito injusto a gente não dar essa ferramenta para as pessoas, sabe? Imagina, você vê um jornal lá passando, aquele monte de palavra difícil, ninguém entende nada, sabe? Eu acho isso um grande absurdo. Então, essa é a primeira parte do meu trabalho. E depois, há quase 4 anos, eu tenho trabalhado com educação financeira. E a base do meu trabalho é a economia feminista. Então, todo o meu trabalho é com as lentes da economia feminista. Só que eu comecei a fazer isso aos poucos, porque eu também não entendia como eu podia trazer esse olhar da economia feminista para dentro da educação financeira, que é uma área que, vamos combinar, cheio de gente que traz um monte de dica generalista, que acha que vai caber para todo mundo, ou aquela culpabilização do indivíduo, né? Tipo, você não está se dando bem financeiramente na sua vida porque você não cuidou do seu dinheiro. Tipo, tudo culpabiliza o indivíduo. Os gurus como fazer setting, como fazer 6 em 7, sabe assim? Gente, vamos trazer... aí falta uma questão de consciência de classe também, entende? Então, acho que faz... E é isso que a economia feminista também traz, esse olhar, que não é só sobre gênero. Gênero, raça e classe, porque nenhuma delas se desloca uma da outra. A gente chama isso de interseccionalidade, né? São recortes que não se separam. Ainda mais pensando num viés brasileiro e latino-americano, é impossível eu separar gênero, raça e classe. E é isso que eu faço no meu trabalho, porque, assim, cansei de ver pessoas que vão trazer ou querem aprender coisa de educação financeira e vem, daqui a pouco, a pessoa se sentindo culpada, a pessoa está entrando em depressão, você fala, como se era educação financeira para ajudar, como que essa pessoa está... por quê? Porque parece que deu problema da pessoa. A gente não conversa o que é estrutural, entende? Então, a lente da economia feminista, ela me ajuda a mostrar para essa pessoa que, sim, ela tem responsabilidade sobre a vida dela, mas que muitas das coisas financeiras que a acometem vem também de problemas estruturais, econômicos, políticos, né? Então, eu acho que isso é a base para a educação financeira, não culpabilizar a pessoa e falar... que assim, eu não vejo que o problema do brasileiro e da brasileira é um problema de educação financeira. Não, mas é porque os nossos salários são muito baixos. Como que vive uma sociedade em 2025 ganhando um salário mínimo? Paga-se muito mal aqui. Eu já tive essa conversa algumas vezes com alguns convidados aqui. Eu acho que o Brasil é um país que paga muito mal. E alguns dos argumentos que é utilizado paga-se muito mal porque o brasileiro ele tem pouca instrução, estuda pouco. Mas aí, como é que você vai se dedicar aos estudos se você não tem condições se você está preocupado se vai conseguir pagar a conta de luz, se vai conseguir comprar o gás no final do mês? Então, essas coisas... Mas política salarial de salário mínimo é uma política de Estado. Não vai ter que esperar que as empresas, elas...
vou remunerar melhor meu trabalhador, porque elas não vão fazer isso, porque elas estão preocupadas com o lucro. Então isso tem que ser política pública. Sim. Só que, de novo, olha para o nosso Congresso e para o nosso Senado. É isso aí. Não estão, né, disponíveis. Então a economia feminista, sem dúvida, né, não só feminista, mas a lente da economia, para quem é um profissional sério mesmo, enquanto economista, e olha para a nossa sociedade e quer ver mudança, eu acho que considerar tudo isso que a gente conversou aqui, sendo feminista ou não, reconhecendo a economia feminista ou não, é o básico, assim. Então, para o movimento feminista, voltando à sua pergunta, né? Eu falei mais do que... Não se preocupa. E a gente poderia passar horas aqui conversando, sim. né? Mas eu acho que é uma ferramenta, a economia, sim, para o movimento feminista e para qualquer outro movimento, assim. Eu acho que ele dá um respaldo, uma credibilidade para quem está em busca de proposição de mudança mesmo, transformação, assim, né? Então... acho que é isso. Jade, obrigado por ter aceitado conversar com a gente. Eu espero que a gente tenha apresentado de uma forma bacana para as pessoas a economia feminista. Eu espero que tenha gerado mais curiosidades. Volte sempre. E se você quiser passar o seu contato, passa para as pessoas. E se você quiser, sei lá, dar uma dica de livro de introdução para a economia feminista. Você já citou alguns ao longo da nossa conversa, mas se você quiser passar também, fica à vontade. Primeiro, eu queria agradecer também de estar aqui. Foi uma conversa muito legal, me senti muito confortável para falar disso. Que bom que você gostou. E como eu disse para você, não costumo ir em qualquer lugar, né, para falar sobre isso. Então foi muito legal, assim. Acho que pôr isso para fora também é muito bom, porque a gente acaba sofrendo sozinho, tipo, ver caminhos. Ainda mais porque eu não estou no ambiente acadêmico, né? Como eu disse para você, que é um ambiente onde mais se discute isso. Não estou hoje no ambiente acadêmico. Eu sinto falta, às vezes, de poder, mesmo não estando na academia, mostrar que eu tenho coisa para contribuir, né? Enfim, então, eu agradeço muito. Vou deixar aqui minhas redes. Eu não sou muito forte nessa coisa de rede social, assim. Até como uma fuga também. Sim, eu entendo. Assim, fugindo um pouco disso, mas eu tenho lá o Instagram, a.economina, né, no Instagram. Aí tem página no LinkedIn, tem página no Substack, tem uma newsletter lá no LinkedIn também. Tô querendo pro YouTube, mas ainda tô meio cá, meio lá. E livro, assim, eu acho que tem muitos, assim, mas eu acho que uma linguagem um pouco mais fácil, menos economês, que é o que eu já tinha citado. Que eu acho que ele é um livro de abertura muito interessante, né? Que é O Lado Invisível da Economia, uma visão feminista do capitalismo. Ele é um livro, a autora chama Catherine Marçal. É um livro lindo, ele tem uma colagem assim na capa, bem legal. E eu acho que ele traz uma abertura, uma introdução assim, sem muita linguagem pesada, diferente daquele outro que eu tinha falado, que ele é bem acadêmico, assim. Então, até eu com formação difícil de ler, ele é muito legal. Então, acho que no YouTube também eu já vi que tem alguns vídeos. Se você jogar no Google Economia Feminista, vai aparecer alguns trabalhos, né? Tem muita gente pesquisando, assim, então tem artigos científicos, tem livro, tem vídeo. Então, eu acho que hoje o conteúdo se ampliou bastante, até no português também, né? Então, quem tiver mais interesse em buscar... E acho que eu reforço aqui também para os meus pares, enquanto economistas, né? Talvez não necessariamente trazer isso para o próprio trabalho, mas puder estudar um pouco, ampliar um pouco essa visão sobre o impacto que isso teria no pensamento econômico, mas também nos movimentos econômicos, nas políticas. Acho que eu trago um apelo aqui, representando as economistas feministas, para os pares economistas que trabalham na área, que possam abrir pelo menos um pouco a agenda, o campo, a percepção, para ver o quanto isso é importante e que, se não trouxermos isso para a economia já, é uma área que talvez vá perdendo a sua credibilidade também, porque, querendo ou não, somos 54% da população mundial, né? Então, se nós não estivermos inseridas nisso, daqui para frente, qual o sentido de uma sociedade que hoje é majoritariamente feminina, né? Então, eu acho que para a gente evoluir também com a sociedade, né? Então, deixo esse meu pedido aos pares economistas aqui também. E é isso, já falei demais, eu agradeço, estou muito feliz. Muito obrigado, Jade. Para vocês que ficaram até aqui, eu quero reforçar o convite para vocês entrarem na comunidade do EDD no WhatsApp. Eu quero fazer o convite para a Jade para entrar lá também. Então, a gente vai começar a colocar conteúdos mais sobre economia feminista lá. Então, se você se interessou pelo tema, a comunidade do EDD no WhatsApp pode ser aí uma porta de entrada interessante. Novamente, o QR Code vai ficar aqui na tela, o link vai ficar
fixado na descrição desse episódio. Para relembrar que o Economia Dia a Dia é um programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo em parceria com o Corecon. E por fim, para vocês que ficaram até aqui, eu quero agradecer a paciência e a parceria de sempre. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu vejo todos vocês na próxima. Tchau, tchau.